E aí, galera do Renda Fixa Prática, aqui é Jefferson Figueiredo, gravando o vídeo da semana da planilha de curvas, planilha que visa capturar aí a atuação, as expectativas de atuação do cupom, né, na alteração da Selic Meta, que é o que define a taxa Selic e a taxa CDI. Estamos atualizando aqui para o último dia de Tesouro, né, dia 23/12, quinta-feira. Sexta foi Natal, dia 24, véspera de Natal, né, que a bolsa não funciona, e os derivativos futuros, né, do DI ficam se interrompem, né? Dia 24 e 31, então por isso que eu calculo dia 23 e vou calcular dia 30/12. Beleza? Eu já estou aqui com ela atualizada para o dia 23, a semana anterior foi dia 17, como de praxe. Aconteceu um fechamento aqui mais no meio, trecho meio da curva, né? Mas se você olhar bem perto, você vai ver que todos os vencimentos, né, tiveram fechamentos. Se eu olhar aqui a análise semanal, Lisboa também me ajuda aqui, ele traz essa tabelinha, então teve uns fechamentos aqui, a parte mediana da curva, 23, 24, 25 em torno de 20 pontos, e a mais longa, fechamento marginal. Mas houve uma queda, né, a semana tradicionalmente de baixa liquidez, e o que justificou essa queda aí pelo mercado, através das notícias colocadas, foi a questão da percepção melhor das expectativas de inflação, que parece que o pior já passou, né? Então, vamos ver os próximos capítulos, né? A gente nunca, pelo menos por enquanto, as expectativas suavizaram. Tem um conjunto de informações que são relevantes, que dizem respeito à renda fixa, que o Lisboa também consolida para a gente. Eu já trouxe aqui uma modificação de cenário, vou colar lá. Basicamente, eu reduzi aqui, né, essas duas de 75 para duas de 50, reduzi de 50 para 25, mas aumentei aqui de 25 para 50, reduzi aqui. Eu tive que fazer alguns ajustes. Mas o que é mais relevante é que o mercado já coloca alguns cortes, já nas últimas reuniões de 22, então um aumento depois cai, então um formato da curva bem diferente, mas é o que está acontecendo, tá? É como se essas altas aqui iam cumprir o propósito, que é o controle inflacionário, e logo depois, né, o Banco Central poderia efetuar cortes, né, de forma a manter um patamar, né, que seja mais razoável em termos econômicos, né, quando estou dizendo de atividade. Né. A inflação ela não é saudável para um país, mas também altas taxas de juros são muito penosas, né, para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. Então o mercado já antecipa. É um cenário que eu já trabalho há muito tempo como gestor de renda fixa, eu ainda não vi na literatura, não tem muito esse tipo de cenário, não, esse formato, né, essa curva em Nike aqui. Né? Não é muito comum o mercado trabalhar dessa forma, ainda mais com cortes tão próximos aqui. Mas vamos lá. Tá aí, então fiz os ajustes, já colei as duas curvas, então esse é um provável, possível, a expectativa que o mercado está colocando de atuação. Lembrando, galera, que se eu tirar qualquer corte desse daqui, se eu fizer um ciclo de alta aqui, vamos, um ciclo de alta bem condizente com o mercado aqui do 850, ele faz uma de 75 e ele interrompe. Mais ou menos o que o XP colocou ali, vamos botar mais de 50. Se eu levar esse cenário para lá, vocês vão ver que até certo trecho da curva, você até não tem prêmio na curva de mercado, estaria, aliás, tem até um pouquinho de prêmio, a curva de mercado está acima aqui, então se você olhar um papel prefixado, né, que tem sua taxa referendada na curva de DI futuro, janeiro 23, por exemplo, se existisse uma oferta, ele estaria com 21 pontos, né? Estaria sendo, o justo seria 11,38, estaria sendo negociado algo em torno de perto de 11,60. Mas papéis mais longos, com esse cenário de alta e manutenção durante algum tempo, por exemplo, 23 inteiro,
for mantida essa taxa acima, né, de 12 aqui, 11,90, a curva de mercado coloca um papel prefixado com a taxa bem menor. Então, o papel 24, por exemplo, o justo dele, com esse cenário, não tendo corte em 23, seria 11,63. O papel prefixado vai estar sendo negociado em torno de 10,90, 10,95. Isso aí é como se o papel estivesse bem acima, né? O mercado costuma dizer que é o prêmio, está sem prêmio, para esse cenário, em comparação com o que o mercado está colocando. Aí, nesse caso aqui, é melhor um papel percentual do CDI, percentual do Selic, né? Porque qualquer cenário diferente desse, né, de corte, você estaria ganhando menos, né, se tivesse com papel prefixado, levando isso a vencimento. Esses movimentos nas expectativas, galera, que explica o ganho ou a perda de um ativo pré-fixado e parte do indexado IPCA, que tem, né, que é um papel híbrido que paga inflação mais um prézinho, né, que é aquela taxinha que ele paga ali acima da inflação, é uma taxa real. Agora, final de ano, é bem legal, eu vou recuperar aqui uma planilha antiga e a gente vai ver como é que o mercado operava lá naquela época, lá em 23/12/20, por exemplo. Eu já atualizava essa planilha, já gravava alguns vídeos, e aí sim a gente pode fazer uma análise rápida aqui. Por que esse instrumento que eu disponibilizo semanalmente para vocês é um instrumento tão importante para o entendimento da renda fixa? Então, quando eu retroajo, vou lá em 23/20 e olho qual a expectativa de mercado lá para a atuação das reuniões que já aconteceram, tá? Já aconteceram as 12 desse ano. Tá? Então, essas 12 aqui já ocorreram. O mercado colocava altas em torno de 25, 25, 50, 50. Então, para o ano, o mercado colocava 250 pontos. E o que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu é que a taxa saiu de 2, não subiu nada em março, né, em fevereiro, que foi a primeira reunião, também aqui o mercado não colocava, mas na reunião de março aqui, o mercado já subiu 75. Na próxima reunião de maio, o mercado, que considerava na época 25, subiu 75 e foi esse ajuste forte nas taxas aqui. Então, o que ocorreu? Um papel prefixado, por exemplo, janeiro 23, estaria sendo negociado algo em torno de 4,21, 4,30, e existe um prêmiozinho em cima da curva. Ele teve que sofrer todo esse ajuste aqui de alta, né, para poder chegar numa taxa condizente com o mercado atualmente, né, no caso um ano depois. Isso aí, galera, se você olhar a rentabilidade do papel, janeiro 23, por exemplo, que eu tenho ele num quadro maior aqui, ele rendeu em 252 dias, um ano praticamente, menos 2,21. Se eu aumentar essa tabela aqui e olhar aqui o janeiro 23, eu posso até olhar o janeiro 22, que é mais curto, mas vamos olhar o janeiro 23 que está lá na tabela. Ele é 12 meses, 2,21, está rendendo menos 53% do CDI. O CDI no período, ele rendeu 4,15. Então, o mercado teve que corrigir essas taxas para algo em torno de 4,15. Então, observem aqui, ó, janeiro 22. Vamos olhar janeiro 22. Colocava 2,86 de taxa, encerrou o ano. Há 12 meses atrás, 3,02, então tinha um prêmiozinho. Encerra o ano a 9,31, rendendo 70% do CDI. Rendeu abaixo do CDI. Por quê, né? Se você olhar só o janeiro 22, e colocar aqui, se essas altas acontecessem lá, se você tivesse esse cenário exatamente que foi o que o mercado colocou, 150. Observem que ele chega nos 9,15, que é o atual, né? Então, esse é o trajetória real. Qual seria a taxa justa? 4,67 para o janeiro 22, não 2,86. Então, como o mercado tinha uma projeção bem abaixo e estava negociando a 2,86, você acabou levando aí, tendo que corrigir algo em torno de 181 pontos, né? Aí deu aquele
61% do CDI, que é praticamente esse número de 70, esses 10% de diferença, é o prêmiozinho que o ativo LTN tem sobre, né, sobre a curva de DI. Mas percebam que o mercado convergiu para um cenário bem diferente do que era na época que colocava a taxa 302, que era um cenário bem abaixo, que vocês viram no começo do vídeo. Só dar um Ctrl Z aqui, ó. Esse é o cenário que o mercado esperava na época, que colocava a taxa justa em torno de 2,89, aquele 302 que está lá. Para dar aquele 302 que o mercado estava apostando, o cenário teria que ser algo em torno disso aqui. E quando você coloca o que realmente ocorreu, essa taxa, né, mostrou aquela perda, né, rendeu abaixo do CDI, em torno de 70%, e uma configuração bem acima, né? Vocês viram aqui também, deixa eu só voltar. Começa com 3 de 75, 2 de 100 e 2 de 150, que coloca a taxa 467, que dá uns 60% do CDI projetado lá atrás. Então, é isso que revela as perdas, né, na estrutura de ativos de renda fixa. Então, o que faz, né, essa perda acontecer são as divergências entre o mercado negociava na época com o que realmente aconteceu. Então, o ano foi um ano para ativo pré-fixado ruim, porque as projeções lá do começo do ano revelavam um cenário de alta bem menor do que, né, vem sendo colocado. Aí, quanto mais longo o papel, maior é o drama, né, maior é o impacto, no preço, né? No caso aqui, estou falando de perda. Beleza, galera? Todos esses cenários, você vê, eu tenho 170 aqui. Se vocês quiserem ver qual era o histórico de expectativa, é só ir lá no começo do final que está aqui também, janeiro aqui. Essa análise aqui que eu gravei esse vídeo e trouxe. Essa era a análise da semana, né, que revelava lá o relatório. Tem o vídeo aqui, o vídeo anterior. O Lisboa estava de férias, então não teve o comentário aqui de mercado. Mas você tem aqui o que o mercado tinha colocado de uma semana para outra, qual era o patamar, né, de juros americano, qual era o patamar de câmbio na época, como é que estava a bolsa, né, que estava 117, como é que estavam as curvas, tá vendo? A curva estava bem aqui próximo das mínimas do 12 meses. Isso aqui você vai ver que ao longo do tempo ela foi subindo, e para ela subir, aquelas trajetórias lá do CDI tem que ir subindo também. Então, todo esse histórico ele é importante por conta disso, né? Como o foco aqui do Renda Fixa Prática educacional, então vocês têm um instrumento valiosíssimo, que é retroagir e entender o que o mercado colocava na época e comparar com o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu, que tem aqui o histórico, né? A taxa sai lá de 2020, né? A última reunião foi aqui. 2 não subiu nada, né? Não subiu nada, 12, né? Não subiu nada na primeira de 21, depois foi esse choque de juros, né? Vamos dizer assim, de altas bem fortes, que foi bem diferente do que o mercado estava negociando. Vou voltar aqui. Então, é essa diferença aqui, uma alta bem mais forte que se revelou, acima do que o mercado colocou, aconteceu. Então, os preços tiveram, no caso de janeiro 22, ele que é mais fácil de entender, tiveram que ser corrigidos, e a taxa justa, na verdade, não era 2,86, e sim aqueles 4,67, que foi o que, né, deu aí ao longo do tempo em termo médio, né? Porque a trajetória saiu de 1,90 até 9,25, no caso aqui é em termos de Selic, CDI tem 10 pontos abaixo, a taxa Selic, né? Aqui é Selic meta, taxa Selic, taxa CDI tem 10 pontos abaixo. Dá na média essa trajetória, subindo um pouquinho, 4 e pouco, que foi o que vocês viram aqui. Beleza? Então não vou voltar não, só voltar um pouquinho o vídeo que vocês veem. Então tá aí, eu vou ver se semana que vem eu trago a última curva do mês também lá para a gente fazer uma discussãozinha rápida. O vídeo ficou mais longo, mas eu acho extremamente importante para o entendimento de vocês. Como as 12
as 8 reuniões de 2021 aconteceram, e se eu vou lá 12 meses atrás e vejo o que o mercado esperava, essa diferença aqui é que explicam, né? Vão explicar essas perdas no preço aqui de ativo de renda fixa. Beleza? Lembrando, galera, eu tenho artigos explicando como é que, né, como é que é gerado o preço de ativo de renda fixa, né, e no caso também IPCA+. Então, deem uma olhada aqui no site. É bem interessante que vocês entendam, né, deixa eu diminuir aqui. Por que o entendimento do DI futuro, né, entender a dinâmica dele, é ele que dá preço a toda a nossa renda fixa. Então, leiam esse artigo, que é o DI futuro. Tem a inflação implícita, que também é importante. Mas eu estou convidando vocês agora, até mais antiga. Esse aqui, taxas e preços do Tesouro Direto. Por que variam? Por que as taxas do ativo pré-fixado, por exemplo, mudam constantemente? Aqui eu vou estar mostrando para vocês que quem dá preço, tanto o Tesouro Direto quanto a Ambima, que fornece preço para a indústria de atacado, vamos dizer assim, eles vêm dos ajustes do DI futuro. Então é ele que dá o preço. Por exemplo, na época aqui em questão que eu escrevi, um ativo July 22, por exemplo, pré-fixado, July 22, foi marcado, né, teve o preço definido para aquele dia, 5,26, e o derivativo, né, DI futuro de vencimento igual estava a 5,21, 5,25. Um pontinho acima, o mercado chama isso aqui de spread, de prêmio, acima do DI futuro. Então, esse prêmiozinho aqui, que varia um pouquinho também, mas ele é só 0,20 do preço. 99% do preço de um ativo pré-fixado, né, LTN, sem fluxo, 99% ele vem do DI futuro. Então, tem que entender o DI futuro para poder entender a dinâmica de variação dos preços, porque as taxas variam conforme o DI futuro varia. Beleza? Então, convido vocês a lerem esse artigo aí. Forte abraço a todos. Eu estiquei um pouco. Aproveito para, né, desejar, mesmo depois, um Feliz Natal. E já antecipo aí um desejo de um grande ano para vocês. Feliz Ano Novo. E espero vocês aqui comigo, discutindo, perguntando, comentando e elevando as discussões na renda fixa. A gente precisa continuar, né, nessa luta, que é levar esse conhecimento do institucional, do campo institucional, para o investidor individual. Eu acho isso extremamente nobre e é muito prazeroso para mim. Aliás, é a utilidade que me move. Beleza? Falei demais. Forte abraço a todos. Saúde e paz.